Olá, boa noite. Dia 18 de maio do ano de 2020. 18 ou 19 de maio, estou meio perdido na data. O tempo é uma ilusão? Eu vou perguntar, o tempo é uma ilusão? O tempo é uma ilusão. Aí eu afirmei, né? Tá. Você já passou, já viveu essas perguntas? Você já viu que se perguntam sobre isso? Se o tempo é uma ilusão? Tá. Você sabe que se perguntam sobre isso. O tempo é uma ilusão? Aí vão dizer que sim, né? Basicamente, se você analisar o contexto todo, toda a nossa vida, qual que é a ideia? O tempo é uma ilusão. Tá. Esse tempo ilusão que vocês falam não é o tempo do relógio. O tempo do relógio já existe para o tempo não ser uma ilusão. Vocês me entenderam? É por isso que existe o calendário, o relógio, os minutos, as horas e os segundos. Ora bolas, pois, como vão dizer que o tempo é uma ilusão se tem um dia e uma noite? Para isso que existe o dia e a noite. Como que o tempo... sai aí fora, que hora que é agora aí? Agora é de noite aqui. Agora é 9 horas da noite aqui. Que hora que é aí? E você chama isso é uma ilusão? O dia é uma ilusão? Não, o tempo é uma ilusão. Esse tempo... Então você viu que vocês estão falando que o tempo é uma ilusão, mas falando do relógio e do calendário? Não. O relógio e o calendário existem para dizer que o tempo não é uma ilusão. Só que vocês só falam do tempo é uma ilusão. Uma coisa. Logo eu, que vim falando mal do calendário e dizendo que o calendário é uma bosta, estou dizendo que o calendário existe para não deixar o tempo ser uma ilusão. O que eu quero dizer? Quando vocês falam o tempo é uma ilusão, vocês estão falando de um tempo, negando as horas e o relógio em que vocês estão presos. Vocês estão se enganando, dizendo, o tempo é uma ilusão, o tempo não existe, o tempo é uma coisa assim, o tempo é uma ilusão, o tempo é uma ilusão. Que horas são agora? Viu? As horas existem para te dizer que o tempo não é ilusão. Você está dizendo assim, não, mas o tempo é uma ilusão. Ah, tá, você está falando de outro tempo, de um outro tipo de tempo. Talvez esse que eu fale, né? Que não depende do calendário. Este sim é uma ilusão, que está separado do calendário. Eu falo de dois tempos aqui, um do tempo do calendário e um tempo que não está registrado no relógio. Então, temos dois tempos, e não um tempo, que é o relógio, que é uma ilusão, que o dia e a noite é uma ilusão, porra! Para isso que existe o dia, a noite, os horários, o fuso horário e a lua aí, ó, as constelações. A lua, que lua que nós temos hoje? Tu tá querendo dizer que isso é uma ilusão? Está marcando um ciclo temporal? Como que o tempo é uma ilusão, cara? Ah, tá. Você tá falando do tempo que eu falo que é uma ilusão? Esse que é automático, que não gosta do calendário, que não gosta da pontualidade, que não depende da pontualidade, entendeu? Ah, tá, entendi, agora sim. Então são dois tempos. Um tempo que é uma ilusão e o outro que o calendário mantém real, o tempo real, que não é ilusão, que é o dia, a noite, as horas e os minutos, que estão contando aqui no meu celular. Agora, eu chamar
este tempo visível de ilusão, talvez você esteja querendo usar a oposição de pegar o real e dizer que é irreal, real e irreal, que é a outra coisa que eu falo dos opostos. Ah, tá, agora eu entendi então o que você está querendo dizer. Você viu quanta coisa está escondida? Por que vocês falam que o tempo é uma ilusão? Primeiro, quando vocês falam que o tempo é uma ilusão, vocês estão cuspindo no calendário, mas vocês não conseguem deixar de financiar por ele. O tempo é uma ilusão, o tempo é uma ilusão, o tempo é uma ilusão, a ilusão é um tempo, o tempo perguntou para o tempo que o tempo é uma ilusão. O tempo é uma ilusão, o tempo é uma ilusão, o tempo é uma ilusão. O tempo é uma ilusão. O tempo é uma ilusão. O tempo é uma ilusão, mas o tempo é uma ilusão. O tempo, o tempo, oi! O tempo é uma ilusão, Lombardi, oi! Mas, oi! O tempo é uma ilusão. O tempo é uma ilusão. Boa noite. Estão querendo se convencer do quê? Estão querendo fugir do quê? Da realidade? Estão querendo fugir de uma noite, de um calendário lunar e solar? Estão querendo dizer que não estão vendo a noite e o dia, e os dias e as noites? Isso não é tempo, my brother? Como que o tempo é uma ilusão, meu querido? Ah, tá, não. É o tempo ilusão e o tempo real. Ah, tá, esse eu conheço. Prazer. Esse eu conheço. Não, mas nós somos assim, ó. Nós somos assim. Nós conhecemos. Ah, não. Esse é o quê? O tempo. Ah, não. O tempinho ilusãozinha? Eu conheço esse. Eu conheço. Tem o calendário. Esse é o tempo real. E tem o tempo ilusão, conhecido como o tempinho ilusãozinha. E nós somos igual cu e unha. Cu e nervo com ele. Esse tempo aí. Esse tempo é ilusão aí. É desse aí que vocês estão falando? Não, então peraí. Então vamos voltar, vamos explicar. O tempo é uma ilusão. Tá, meus queridos. Deixa eu explicar para vocês. Vocês falam o tempo é uma ilusão se referindo ao calendário e o relógio. E o relógio e o calendário existe para que o tempo não seja uma ilusão. Vocês estão se enganando com uma coisa por não saberem de algo. Agora, existir um tempo que independe do calendário é outra história. É deste tempo que vocês estão falando, mas não do tempo real. O tempo, dia e noite, existe esse tempo. As estações do ano são o tempo. O tempo não é uma ilusão. E o tempo é uma ilusão. Viu? Faltava uma coisa, o quê? Para dar a dualidade. O tempo que é uma ilusão e o tempo real. Calendário existe para dizer que o tempo não é uma ilusão. Mas se o tempo não é uma ilusão, como é que existe essa frase na boca de todo mundo? O tempo é da onde? O tempo, que sensação é essa? Ah, tá, então. Aí você está falando do outro tempo que eu falo também. Entendeu? Que daí entra naquele tudo que eu falo do tempo. Beleza? Então tá. Então é mais um vídeo aí pra vocês aí, explicando um pouco do porquê que vocês falam do tempo é uma ilusão. Ou seja, é um erro grave falar que o tempo é uma ilusão com o relógio de pulso aqui. Você não pode falar que o tempo é uma ilusão dependendo de estar amanhã 8 horas no teu Enem para fazer a prova para não se atrasar. Você não pode falar que o tempo é uma ilusão numa sociedade que valoriza e prestigia a pontualidade, feita do relógio. Agora eu vou chegar... Olá, eu adoro pessoas. O senhor Inácio é um homem muito responsável, muito pontual. Homens pontuais têm credibilidade aqui na minha empresa e a pontualidade é uma coisa que eu prezo muito, entendeu?
é característica de pessoas que crescem no mundo. Você pode analisar com carinho e cuidado. Pessoas que são pontuais, são pessoas que prosperam, que têm um grande respeito pelo seu próximo, que têm um certo perfil empreendedor. A pontualidade. Cara, então, como que o tempo é uma ilusão, cara, onde a pontualidade é tão prestigiada assim? Você entendeu a bagunça que tá aqui? Lembra aquilo que eu falo? Nenhum e nenhuma outra coisa? Então, agora é uma e a outra. Porque até agora não era nenhuma das duas coisas. Entendeu? Agora você sabe por que a pontualidade é prestigiada. E você sabe por que falam que o tempo é uma ilusão. Mas não está falando do tempo. Acontece que estão cuspindo na pontualidade quando fala que tempo é uma ilusão. Sabe por quê? Porque teoria e prática é o oposto. É muito fácil eu falar que o tempo é uma ilusão e ignorar o relógio, porra. Teoria e prática são opostos. Acontece que você sabia disso? Não. Você fazia para caos. Se tempo é uma ilusão, para que cartão ponto? Tempo é uma ilusão? Você já viu as provas do Enem? Por causa de um segundo. Você vem me falar que tempo é uma ilusão, cara. Vai fazer um concurso público, vai fazer o Enem. Tem gente que estuda 24 horas do tempo por dia. Meses de um ano. E você vem com a porra da tua língua falar que o tempo é uma ilusão. Você sabe o que você está falando, cara? Você tem noção do que você está falando? Ou bosteja por bostejar? O tempo é uma ilusão. O tempo é uma ilusão. Tipo, você me vende isso, mas amanhã tá 8 horas se matando para estar no Enem. Pelo amor de Deus, não posso perder, tem que estar lá pontual. Deus o livre se eu perder a chance da minha vida, mas o tempo é uma ilusão. Mas aqui, 8 horas, não. O tempo é uma ilusão, eu entro às 9. Ou melhor, às 15. Aliás, para que hora, né? Se o tempo é uma ilusão. Para que o relógio, cara?